Muito bom dia para você que está me vendo e ouvindo neste momento. Que bom poder estar novamente com você. É tão importante esse nosso momento de estudo da palavra de Deus. E eu fico muito contente que você possa estar aqui com o mesmo desejo que o meu, de aprender, de conhecer e de praticar o que a palavra de Deus ensina. Espero que você tenha um dia abençoado hoje. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Esse é o nosso tema geral. Já vimos que crescimento espiritual existe. É algo que Deus espera de nós e algo que Deus deseja de nós. Já falamos um pouco sobre alguns fatos sobre o crescimento espiritual. E hoje eu quero falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual de instruções. Não é? Se nós queremos fazer uma coisa bem feita, nós precisamos seguir um manual de instruções. Aí, com certeza, não vamos errar. Né? Você já tentou construir alguma coisa que você comprou pela internet e ela vem toda desmanchada? Né? Você tem que colocar as peças no lugar. E muitas vezes nós não temos a paciência para ler o manual de instruções. E quando terminamos de construir, ou está sobrando algumas peças, ou a nossa construção ficou meio bamba, não é? E nós temos que refazer, porque não lemos o manual de instruções. A Bíblia, a palavra de Deus, é este manual de instruções. E é sobre isso que eu quero falar hoje, logicamente ligado ao nosso tema geral, que é crescimento espiritual. Então, olhe comigo algumas coisas sobre a palavra de Deus. As bênçãos que Deus quer nos dar e esse crescimento espiritual que Deus deseja de cada um de nós, eles são abertos através de várias chaves espirituais. Eu quero, a partir da próxima aula, entrar nessas chaves. Algumas chaves que vão abrindo portas e vão nos ajudando a crescer. Mas existe um manual de instruções, a palavra de Deus, que nos ensina como usar estas chaves da maneira certa. E este manual é a Bíblia. É a palavra de Deus. É isso aqui que eu tenho na minha mão e que eu espero que você tenha na sua mão hoje. Pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler várias passagens da palavra de Deus juntos. Agora, para sabermos como utilizarmos estas chaves que vão abrir as portas para nos ajudar a crescer, é necessário seguirmos as instruções do manual. Porque se tentarmos fazer sozinhos, vai ficar sobrando peça, vai ficar faltando peça, a nossa construção não vai ficar muito bem ajustada, ela pode cair, né? Então, temos que seguir o manual, a palavra de Deus. A Bíblia seria, então, como uma chave mestre. Sabe aquela chave mestre que abre todas as portas? Né? Nos hotéis, a grande maioria das pessoas que trabalham no hotel tem uma chave mestra, né? Para abrir todas as portas, além das chaves individuais. E a Bíblia, a palavra de Deus,
é essa chave mestre que vai abrir o conhecimento para você e para mim sobre o crescimento espiritual. E eu quero mostrar algumas coisas nesse início sobre a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia comigo e vamos ver 5 fatos sobre a palavra de Deus que vão nos ajudar nessa construção deste crescimento espiritual. A primeira delas, o primeiro fato, está na carta aos Hebreus. Pega a sua Bíblia, abra comigo, lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, olha o versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O texto diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O primeiro fato sobre a palavra de Deus é que ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Ela é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada. Ela penetra dentro do nosso corpo. Ela é poderosa. O segundo fato sobre a palavra de Deus está lá na carta de Pedro. Vai um pouquinho mais para o final da sua Bíblia, se você está em Hebreus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos 22 a 25 e vamos ver qual é esse segundo fato sobre a palavra de Deus. O primeiro é que ela é poderosa. Vamos ver esse agora. 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O segundo fato sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus, a Bíblia, é viva. É viva. A palavra de Deus é poderosa e ela é viva. Fato número 3 sobre a palavra de Deus. Vamos à carta de Tiago, pouco mais para trás, né? Uma carta antes de Pedro. Olha Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Olha o que fala nesse texto. Tiago 1, 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A palavra da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela é poderosa, ela é viva e ela é verdadeira.
Fato número 4 sobre a palavra de Deus. Vamos voltar lá para a carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, agora. 1 Pedro, capítulo 2. Olha comigo os versículos 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Desejem o leite espiritual puro, a palavra, para que cresçam. Quarto fato sobre a palavra de Deus é o nosso sustento para a vida. A palavra de Deus é o nosso leite espiritual, é o nosso sustento para a vida. E o fato número 5 sobre a palavra de Deus, vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Abre comigo lá. Abra a sua Bíblia em a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver o versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A palavra do Senhor é a transformação para a nossa vida. O manual de instruções, a palavra de Deus, a Bíblia, é a chave mestre que vai nos ajudar a abrir portas para o nosso crescimento. E a partir da próxima aula, nós vamos ver estas portas, estas chaves mais específicas que abrem as portas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de instruções em como usar estas chaves da maneira correta. E para começarmos, nós temos que entender, ter certeza, confiar nestes 5 fatos sobre a palavra de Deus. Ela é poderosa, fato número 1, poderosa. Fato número 2, ela é viva. Fato número 3, ela é verdadeira. Fato número 4, a palavra de Deus sustenta a nossa vida, como um leite espiritual. E fato número 5, a palavra de Deus transforma a nossa vida. 5 fatos importantes para sabermos como ler o manual de instruções corretamente. A palavra de Deus é poderosa, é viva, é verdadeira, sustenta a nossa vida e transforma a nossa vida. Se você entender isto, se você conseguir entender esses fatos sobre a palavra de Deus, o manual de instruções vai ser fácil de ler. Você já pegou um manual de instruções e ele tem várias páginas, com uma letrinha pequenininha, e você fala, não vou ler. A palavra de Deus é bem grande. E muitas vezes ela tem uma letrinha
que não é muito grande. Mas se nós entendermos estes fatos sobre a palavra de Deus, a palavra é poderosa, a palavra é viva, a palavra é verdadeira, a palavra sustenta a nossa vida e a palavra transforma a nossa vida. Se nós entendermos isso, vai ser muito mais fácil a leitura deste manual de instruções. E nós vamos, então, aprender da palavra de Deus como usar as chaves que vão abrir essas portas para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus é o manual de instruções. Todas as coisas boas vêm da palavra de Deus. Todas as coisas boas vêm da palavra de Deus. Se você deseja viver, a Bíblia lhe dá vida. Se você deseja crescimento, a Bíblia lhe dá este crescimento. Se você deseja uma mudança na sua vida, a Bíblia vai mudar a sua vida. E você pode ir preenchendo outras frases semelhantes a essa. Todas as coisas boas vêm da palavra de Deus, vêm da Bíblia. Você quer viver? A Bíblia te dá vida. Você quer crescer? A Bíblia te dá crescimento. Você quer mudar? A Bíblia te dá uma nova vida, uma mudança na sua vida. Você quer perdoar? A Bíblia te ensina como perdoar. Você quer ser uma pessoa melhor em tudo? A Bíblia te ensina como ser esta pessoa melhor em tudo. Todas as coisas boas vêm da palavra de Deus. O nosso manual de instruções para tudo. Neste momento, estamos falando de crescimento espiritual. A maior coisa que pode acontecer na sua vida, além da sua salvação, lógico, é aprender qual é o propósito da Bíblia. E como que eu estudo este manual? Se eu aprendo como estudar a Bíblia, e se eu entendo o propósito, o manual de instruções é perfeito para mim. Esses dias eu comprei um móvel, na verdade, uma mesa, para colocar o meu computador em cima e a minha impressora do lado. Uma mesa que achei numa loja de móveis na internet. E quando eu comprei, eu não percebi que aquilo vinha desmontado. Achei que era uma mesa, não era uma mesa muito grande. Achei que viria montado para facilitar a minha vida, mas não veio montado. Quando chegou em casa com o caminhão, o rapaz do caminhão trouxe 3 peças, todas embrulhadas num plástico bolha e todas embrulhadas com papel. Então eu não conseguia enxergar como era a mesa. Mas quando ele trouxe para minha casa e colocou no determinado lugar, eu agradeci e, logicamente, comecei a mexer na mesa. Primeira coisa que eu notei era um peso muito grande. Eu não tinha noção que era uma madeira maciça, muito pesada. A segunda coisa que eu notei é que tinham parafusos, porcas,
várias coisinhas pequenas que eu precisava colocar nesta madeira. E a madeira era tão maciça e ela não veio furada. Eu tinha então que achar uma furadeira que não tinha em casa e furar a madeira exatamente no lugar certo para que a minha mesa ficasse firme. Ah, eu tive que ler o manual de instruções, com certeza. Senão eu ia errar. Eu não sabia onde fazer o furo. As peças eram tão perfeitas, de um lado e do outro, que eu não sabia qual lado ficava para cima, qual lado ficava para baixo. Eu tive que ler o manual de instruções e aprender que tinha uma partezinha muito pequenininha num dos lados que me mostrava qual lado ficava para baixo, qual lado ficava para cima. Terminando a minha história, eu consegui montar a minha mesa. E tenho o meu computador e minha impressora em cima. E ainda não caiu, ainda está de pé, porque eu segui o manual de instruções. Neste manual eu aprendi qual era o propósito daqueles parafusos, das porcas, qual era o propósito de furar no lugar certo. E segui o manual e montei a minha mesa. Palavra de Deus é este manual de instruções para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. E quando eu entendo o propósito, quando eu entendo como estudar a palavra de Deus, fica mais fácil. Fica mais gostoso folhear aquelas páginas da Bíblia para estudar e para aprender mais, para que a nossa casa, a nossa vida, fique firme, não fique balançando, não fique meio bamba, mas fique firme e não caia. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Qual é o propósito da Bíblia, então? Se eu tenho que aprender o propósito, e se eu tenho que aprender como estudá-la, qual é o propósito da Bíblia? Deixa eu dar algumas ideias aqui para você, para te ajudar na leitura deste manual de instruções tão importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Qual é o propósito da Bíblia? Vamos deixar a própria Bíblia responder? Nós podíamos falar várias coisas, mas vamos deixar a própria palavra de Deus responder para nós? Aí nós não vamos errar. Abre a sua Bíblia comigo, na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Qual é o propósito da palavra de Deus? Olha o que a própria palavra responde. Versículo 15. Porque desde criança, Paulo escrevendo para Timóteo, né? Timóteo, desde criança, você conhece as sagradas letras, a palavra de Deus, a Bíblia. Timóteo, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes, olha o propósito aqui, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação.
mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é o propósito da Bíblia? O propósito deste manual de instruções aqui, da Bíblia, da Palavra de Deus, é trazer salvação para você e para mim. Este é o propósito da Bíblia. Trazer salvação para você e para mim. É o desejo de Deus, o nosso Pai, de levar os seus filhos de volta para casa. Este é o desejo de Deus. Levar os seus filhos de volta para casa. Trazer os seus filhos de volta para casa. E a sua palavra, a Bíblia, este manual de instruções, nos mostra o caminho. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Nós não sabemos qual caminho seguir. O mundo nos oferece tantos caminhos, não é mesmo? O mundo até diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus diz que existe só um caminho, só um, através de Jesus. Através da sua palavra, através do manual de instruções. O propósito da Bíblia, então, é trazer salvação para você e para mim. O nosso Deus tão bom, o nosso Pai, quer nos levar de volta para casa. E a palavra de Deus nos mostra qual é este caminho para voltarmos para Deus. Que propósito maravilhoso, não é? Que propósito fantástico de trazer salvação para você e para mim. Não fica mais gostoso lermos o manual de instruções quando sabemos que o propósito da palavra de Deus é trazer salvação, é nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. Ah, que manual de instruções fantástico. Agora, como que eu estudo? Como que eu estudo a palavra de Deus? Eu não sei, alguém pode falar, né? Eu tenho o manual, está aqui comigo, a Bíblia, eu comprei numa livraria, mas eu não sei como estudar. É muito grande, por onde eu começo? Pelo começo, pelo meio, pelo fim? Como estudar a palavra de Deus? Deixa eu te dar duas ideias. Duas ideias de como estudar este manual de instruções. E você vai aplicar isso no seu estudo. Já sabe qual é o propósito de trazer salvação para você. Como que eu estudo? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Primeira ideia aqui que eu quero dar para você de como estudar a Bíblia. Mateus capítulo 7. Vamos ler os versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Jesus está dizendo estas palavras. Versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca,
encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Como estudar a Bíblia? Como estudar a palavra de Deus? Como estudar o manual de instruções? Vamos seguir as orientações de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Primeira coisa que Jesus diz aqui é: peçam, peçam, peçam. Pedir. Pedir o quê? Pedir ajuda. Pedir ajuda de Deus. Olha, eu estou com o manual na minha frente. Como que eu estudo? A primeira coisa, pedir. Pedir a ajuda de Deus. Antes de você começar a ler a Bíblia, antes de você começar a estudar a Bíblia, peça a ajuda de Deus. Convide Deus para falar com você, para que você possa receber o que Deus deseja e não o que você quer receber. Peça, ore, peça a ajuda de Deus, para que aquilo que você vai ler seja o que Deus quer que você leia e não aquilo que você quer ler. Peça. Depois, o versículo continue, né? Busque. Busque, buscar. Você não precisa ter uma mente brilhante, uma inteligência supernatural, sobrenatural, para estudar a Bíblia. Mas você precisa estar pronta, pronto a buscar, a se esforçar, a estudar com vontade, né? Uma coisa é pedir, a outra é buscar, procurar, se esforçar. Quando você perde alguma coisa no seu quarto e você tem que buscar, exige um esforço, exige uma procura com vontade. Senão você acaba não encontrando. Bater, né, ou pedir, primeira coisa, peça ajuda de Deus. Ore. Buscar. Faça o seu estudo com esforço. Esteja pronto realmente a estudar com vontade. E o terceiro passo aqui, no versículo 7 e 8, é bater. Bater. Significa estar à porta de Deus. É bater na porta de Deus. É estar à porta de Deus. É atravessar a rua, subir a escada da casa de Deus e bater na sua porta, dizendo: o que eu posso fazer? Como que eu posso obedecer aquilo que eu vou ler? Se nós estudarmos a palavra de Deus assim, como nós estamos lendo aqui em Mateus capítulo 7, pedindo a ajuda de Deus, buscando, isto é, se esforçando, estudando com vontade,
e batendo na porta de Deus, dizendo: me ajude a aprender a sua vontade. Como que eu posso? Como que eu abro o meu coração, minha mente, para obedecer ao Senhor? Ah, se nós todos lermos o manual, a palavra de Deus, desta maneira, pedindo, buscando e batendo. Olha o que Jesus diz, vou ler o versículo 8 de novo. Olha o resultado. Pois todo o que pede, recebe. Pediu a ajuda de Deus, você vai receber. Todo o que busca, encontra. Se você está buscando ler este manual, com esforço, com vontade, você vai encontrar. E aquele que bate, a porta será aberta. Se você bate na porta da casa de Deus, diz: Senhor, me ajude a obedecer. O que é que eu posso fazer para obedecer? A porta vai ser aberta. Olha que bonito. Como é que eu estudo a palavra de Deus? Pedir, buscar, bater. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Deixa eu te dar uma segunda ideia de como estudar a palavra de Deus. Vai lá para a carta de Tiago, mais para o final do seu Novo Testamento. Tiago capítulo 1, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Como que eu estudo a Bíblia? Olha aqui o que Tiago nos ensina. Versículos 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Como que eu estudo a palavra de Deus? De acordo com Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, eu estudo a palavra de Deus praticando o que eu estou aprendendo, e não apenas lendo ou ouvindo. Tem uma grande diferença, não é? Entre ler, entender e não fazer nada. E ler, entender e praticar. Como que eu estudo a Bíblia? Praticando o que eu estou lendo e aprendendo. O que adianta? O que adianta alguém ir ao culto ao Senhor Deus no domingo, se esquece de tudo quando sai daquele local? O que adianta? Ouvir, entender, mas não praticar. O que adianta?
ler sobre um remédio, ler a bula, entender bem o que o remédio faz, mas sem tomar o remédio. Vai ajudar a curar o seu corpo físico somente lendo a bula? Lógico que não. Tem que ler, entender e praticar. Tem que tomar o remédio. É a mesma coisa sobre a palavra de Deus, sobre esse manual de instruções aqui. É a mesma coisa. A maneira de estudar a Bíblia é estar pronta ou pronto a praticar o que nós estamos lendo. Como que eu estudo a Bíblia? Segundo Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, pedir a ajuda de Deus, buscar, tem que fazer um esforço, tem que estudar com vontade e bater na porta da casa de Deus, dizendo: me ajude a obedecer. E segundo Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, praticando o que nós estamos lendo e aprendendo. Se nós juntarmos os dois, nós vamos estudar a palavra de Deus, este manual de instruções, da maneira certa. E nós vamos construir nossa vida com firmeza. Não vai sobrar nenhum pedaço, não vai faltar nenhum pedaço, porque eu estou lendo o manual de instruções e estou praticando. Como estudar a Bíblia? Pedir, buscar, bater e praticar o que eu estou lendo e aprendendo. O manual de instruções é tão perfeito, que vai nos ajudar, sem dúvida, no nosso crescimento espiritual. Para terminarmos hoje, eu quero mostrar 5 coisas que eu e você devemos fazer para termos tudo o que esse manual de instruções oferece. O que nós devemos fazer? Já vimos o que é a palavra de Deus, né? Já vimos que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é verdadeira, que ela é o sustento da nossa vida e que ela transforma a nossa vida. Já vimos que todas as coisas boas vêm da palavra de Deus. Quer mudar a sua vida? A Bíblia vai te ajudar. Quer ser uma pessoa melhor? A Bíblia vai te ajudar. Quer amar mais sua família? A Bíblia vai te ajudar. Todas as coisas boas vêm da Bíblia. Já vimos qual é o propósito da palavra de Deus: trazer salvação para você e para mim. O nosso Deus quer nos levar de volta para casa. E a palavra de Deus nos mostra o caminho. Esse é o propósito. Já vimos como estudar a palavra de Deus. Vamos fazer como Mateus ensina, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Vamos fazer como Tiago ensina. Vamos praticar o que estamos aprendendo. E agora, 5 coisas que devemos fazer, nossa parte agora, para termos a força que essa palavra aqui, a palavra de Deus,
A Bíblia, um manual de instruções, nos oferece para crescermos espiritualmente. A primeira coisa que devemos fazer, acreditar na Bíblia. Acreditar na Bíblia. Evangelho de João. Abre a sua Bíblia comigo lá no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Primeira coisa que eu e você temos que fazer, para que esse manual de instruções nos ajude a crescer, é acreditarmos na Bíblia. Acreditarmos que aqui temos as palavras da vida eterna. A segunda coisa que temos que fazer é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Segundo Timóteo, vai comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2,15, diz o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que nós temos que fazer para que esse manual nos mostre como crescer? 5 coisas. A primeira, acreditar na Bíblia. A segunda, estudar a Bíblia. A terceira, honrar a Bíblia. Vamos para uma carta, um livro lá no Velho Testamento, o livro dos Provérbios. Abre comigo lá, logo depois do livro de Salmos. Olha o Provérbios, capítulo 3. Um capítulo tão bonito aqui, nesse livro dos Provérbios. Capítulo 3. Vamos começar lendo no versículo 5. E eu vou ler até o versículo 18. Honrar a Bíblia. Olha comigo aqui, Provérbios 3, começando no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita
A sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Honre a Bíblia. Número 4. O que mais que nós devemos fazer? Além de acreditar na Bíblia, estudar a Bíblia e honrar a Bíblia. Número 4, amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Se você ainda está em Provérbios, volta a um livro. Vai lá para o livro dos Salmos. Salmo 119. Salmo 119 é um salmo bem comprido. Olha o versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Diz o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Amar a Bíblia, como eu amo a tua lei, o salmista diz. Medito nela o dia inteiro. E a quinta coisa que devemos fazer para que a palavra de Deus nos ajude a crescer é obedecer à Bíblia. Obedecer à Bíblia. Vai lá, volta agora para o Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler os versículos 5 a 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 9. O texto diz: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá, o Senhor Jesus, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que nós devemos fazer? Obedecer à Bíblia, acreditar na Bíblia, estudar a Bíblia, honrar a Bíblia, amar a Bíblia e obedecer à Bíblia. Nosso manual de instruções, todas as coisas boas, vêm da palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, como Deus deseja e ordena, o manual de instruções, a Bíblia, vai te ajudar. Eu espero que você esteja acreditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Aí você vai começar
a abrir as portas que vão te ajudar no seu crescimento espiritual. Deus abençoe você a ler e meditar e praticar a palavra de Deus. Um dia abençoado para você. When I survey the